Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o Notícias da Semana aqui. Muita coisa agitada aí, já uma Greg News que nós lançamos ontem. E começando a falar sobre o Red Bull Rampage, né? Teve Brasil Ride, teve Biking Man. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas aí. Final da temporada de ciclismo de estrada, então os caras aí já descansando. Vai começar o Cyclocross, né? Tivemos um Red Bull Rampage muito bonito, muito estético, muitos tombos, né? E as imagens do Red Bull Rampage, principalmente, elas estão ficando cada vez mais bonitas, né? Você vê, a gente não tem nenhum piloto brasileiro competindo lá, mas nós temos brasileiros fazendo a cobertura, né? Então o Nata estava lá fazendo imagens. Ele fez uma imagem lá que parece assim, eu não tinha visto nada igual aquilo. Meu irmão, ele chegou com a câmera 360 e filmou ali à beira do penhasco. É claro que aquilo cria uma distorção grande, né, de como que é o formato da Terra, né? Até por isso o nome daquela imagem eles falam pequeno planeta, um negócio assim. Mas você consegue enxergar de todos os lados como que são as trilhas, é fantástico, é fenomenal. E cobertura muito legal que o Nata fez. Nós tivemos a narração aí do Pedro, da No Flow, né? Eu não acompanhei tudo, não posso fazer nenhum elogio, mas só de ver o Pedrão lá narrando já é muito legal, já é muito emocionante. Sei que ele é um cara muito bom, ele é um cara muito técnico para fazer uma narração igual essa. Parabéns desde já, né? Mesmo sem eu ter assistido. Eu vi só ali os cortes, né? E principalmente os tombos, né? Isso é o que todo mundo vê. Teve esse tombo muito sério aí do Adolf Silva, que, sendo bem sincero, eu fiquei até na dúvida se eu colocava esse tombo na Greg News, porque foi um tombo feio, né? Foi um tombo muito sério, talvez ainda esteja muito recente para fazer piada do tombo, mas bicicleta é assim, né? Atletas caem, atletas se machucam, às vezes atleta morre, né? Não estou dizendo que nós vamos fazer piada com esse tipo de coisa, mas a gente está nesse meio, a gente sabe que isso são coisas que acontecem, né? Tombos são coisas que acontecem. E por acaso, esses dias aí, a Greg News, o Red Bull Rampage acontecendo, teve uma postagem aí de um atleta que há 10 ou 8 anos atrás tomou um tombo muito grave no Red Bull Rampage e ele ficou quase que paraplégico, né? Ele ficou muitos anos aí sem conseguir andar, demorou a começar a caminhar e tal, e agora ele está conseguindo fazer, assim, corridinhas de 5, 10 quilômetros, mas com bengala e tal, e já se passaram quase 10 anos, então é uma história muito triste, né, de um ex-piloto profissional que teve a carreira ceifada ali, né, parte dos seus movimentos ceifados na corrida. É uma corrida muito radical, é uma corrida muito dura, né, todo ano sempre tem tombo muito feio. Esse do Adolf Silva foi um dos tombos históricos, vamos dizer assim, né, dos maiores tombos lá. E teve, por acaso, essa porra dessa bunda de fora que ele fez, né, um pouco antes do tombo dele. E eu fiquei sem entender, mas como que eu não boto isso na Greg News, né? O cara botou a bunda para fora, eu não sei se foi por acaso, eu nunca vi bermuda, calça do piloto abaixar assim no meio de uma sessão. Ah, o selim pegou, puxou para baixo. Acho muito esquisito. Pode ter sido alguma coisa que ele fez ali para fazer gracinha, claro, por que não? Seria engraçado, eu confesso. Sou o primeiro a achar que é maneiro fazer isso numa prova igual o Red Bull Rampage. Não é passível de desclassificação, nem de nada. Mas sobre o tombo dele, bom, ele tá vivo, ele já postou lá no Instagram sobre o processo de recuperação dele, todo mundo tá muito sério, mandando torcidas de orações para ele, mas ele tá bem, aparentemente melhor do que esse caso do outro atleta lá, de 10 anos atrás, que sofreu uma perda dos movimentos, né? Obviamente a gente tem que aguardar, mas digamos que todo mundo do ciclismo tá em orações pelo Adolf Silva. Outros tombos eu postei lá na Greg News, todo ano sai um breve compilado de acidentes do Red Bull Rampage, que nunca são acidentes divertidos, sempre são assim do queixo cair, a gente ficar maluco, não tem muita graça de assistir não, mas é isso. E aí a gente entra para Brasil Ride, né? O pau tá comendo lá, foi um ano, está sendo um ano de muita chuva, a previsão de chuva tá muito grande. Todo ano chove muito na Brasil Ride, né? E aí levanta-se essa discussão, por que não levar ela para outra data?
também seria difícil. Ali chove o ano inteiro, né? Quando você pega uma região bonita, assim, de Mata Atlântica e tal, pode saber, chove o ano todo. É muito difícil você conseguir uma semana inteira sem chuva naquele local. Ah, por que não troca de local? Essa discussão aí é válida também, né? Eu não acho que vão ser mais 10 anos ali em Arraial da Ajuda, não. Eu acho que o Mário Roma, achismo meu total, eu acho que em algum momento ele deve fazer essa variação aí, porque é até interessante para os atletas. Pô, pensa que tem gente que já correu ali 8 vezes, 9 vezes naquele lugar, já é a hora de trocar, sabe? Eu sou da opinião de que provas de longa distância não podem se fixar em um ponto por muitos anos, sabe? Já troquei essa ideia com o diretor do Iron Biker, por exemplo. Pô, velho, Mariana, tá um pouco cansativo. Por um lado, cansa-se do percurso, né? A gente fica assim, ó, todo ano, mesmo percurso, mesma largada, mesmo lugar, podia ter algo novo. Mas, por outro lado, a logística fica mais facilitada, né? Os moradores da região já estão habituados com aquele evento todo ano, então os Airbnb funcionam normalmente, os hotéis já sabem qual demanda que o ciclista precisa, os restaurantes já sabem que fim de semana do Iron Biker tem que programar isso, isso e aquilo, tem que comprar Gatorade, porque os Gatorade acabam, por aí vai, né? Então, a cidade de Mariana já funciona muito bem para a data do Iron Biker, Arraial da Ajuda também já funciona muito bem para o Brasil Ride. Isso é uma facilidade tanto para o organizador quanto para os atletas, mas ali no caso da Brasil Ride tem esse problema, que chove muito, e não basta querer trocar o local e a data, que depende ainda de um órgão chamado UCI, e aí eu não vou criticar a UCI nesse momento, né? Ela tem um calendário a seguir, tem outros eventos a serem seguidos e tal. Não pode simplesmente chegar e falar, eu quero fazer em janeiro, foda-se, eu quero atender os atletas brasileiros. Não, tem outras coisas que envolvem aí, outros eventos mundiais que a data não pode trombar, né? Mas o que aconteceu foi que choveu muito, né? Os atletas fizeram a primeira etapa, acredito, já com bastante lama. Chegou na segunda etapa, eles já acordaram com a notícia de que havia sido cancelada, mas ao longo do dia receberam uma informação de que haveria sim uma segunda etapa, menor, né? E seria na parte da tarde, os atletas iam largar 1 da tarde, por aí. Só que eles largaram, pedalaram 5 minutos, e parece que tinha uma estrada lá que... O que acontece? Para de chover, você olha ali, parou de chover, ó, a estrada tá tranquila, e realmente tá. Teve esse vídeo aí, assiste o... Olha que interessante esse vídeo que o pessoal tá postando aí, meio que falando mal da organização. Nós não identificamos pontos com formação de lama, tá? Passamos já de carro. Você tá doido? É luta aí. Então, não dá pra falar que esse cara é o Rafael, ajuda o Mário Roma, braço direito do Mário Roma lá. Não dá para falar que ele está errado, que ele fez, né? Foi só uma questão natural que acontece aí. No momento que a chuva cessa, a estrada fica só com uma aguinha por cima ali, fica com aquele barrinho que você passa e joga aquela água na cara, beleza, dá para seguir. Só que na hora que o sol dá uma fritadinha ali em cima daquela água fina, vira barro. Algumas horas depois, umas 3, 4 horas depois, vira argila. E aí é essa cena que postaram. Então é meio sacanagem com a organização, né? Fazer esse comparativo aí, porque realmente, num momento, dava para passar. Só que aí passou algumas horas, chegou a hora da largada, travou tudo, e a maior dificuldade não é nem passar a bicicleta. Bicicleta, chega num trecho desse, você carrega e pronto. E eu já vi isso na Brasil Ride. Em 2018 ou 2019, que eu corri lá, teve um estradão desse jeito aí, que as bicicletas não conseguiam passar pedalando. Na descida. A gente teve que, na descida, carregar a bicicleta e empurrando com os pés, ficaram isso aqui de barro. O problema é carro. Carro não passa. Então você vê aí, no momento que a ambulância travou, porra, tem que travar a competição. Imagina lá na frente, quilômetro não sei o que, tá precisando de uma ambulância. E a ambulância travada aqui, não sei onde. Vai que tinha alguém dentro dessa ambulância, sei lá. Aí ainda começa a atrapalhar outras questões da prefeitura e tal. Então não funciona, velho, não funciona. Deu 5 minutos de largada, eles foram, cancelaram. Ruim pros atletas, né? Meu irmão, imagina, você largou, sujou a bike toda, sujou roupa, sujou sapatilha, acabou, volta para casa. Aí foi 5 minutos de pedal, 2 horas limpando sapatilha, limpando bicicleta, uma revisão a mais. Coisas do mountain bike, né? Não dava para continuar aquela etapa, né? O prudente mesmo era cancelar. Acredito que todos os atletas concordaram com isso, não fiquei sabendo de ninguém que se rebelou contra essa decisão da organização.
Mas aí a organização tomou uma atitude um pouco mais drástica que eu não me recordo de ter visto em nenhum ano da Brasil Ride. Eles já anunciaram imediatamente: amanhã, no dia 3, não vai ter corrida. Ninguém vai largar. E aí, não largaram, pelo menos são 10h30 da manhã. Não estou sabendo de ninguém de nenhuma alteração dessa notícia deles, não vão largar. Só que a previsão está de chuva para a semana inteira. Então, se hoje estiver chovendo lá ainda, eles também não vão conseguir largar amanhã. Se chover a madrugada inteira de novo, igual choveu aquela lá, eu imagino que não vai ter largada do dia 4. E pela previsão do tempo também não vai ter do dia 5, e aí sei lá como que funciona, sei lá o que os caras vão ficar fazendo lá. Vão ter que ir para um forró, vão ter que fazer uma disputa ali em volta da praça, ficar subindo e descendo naquela escadaria da Brasil Ride 200 vezes, fazer o percurso do prólogo. Vai ter que ser alguma coisa assim, não vai ter Guaratinga. E aí já se levanta, né, se a Brasil Ride fica ali ou se nos próximos anos ela migra de local. Ouvi boatos de Paraíba, não sei se isso é gente emocionado, porque às vezes rola isso. Mário Roma faz um pedal dele com a família dele em algum lugar do Brasil e o nego já acha que ele tá levando a Brasil Ride para lá. Ouvi esse boato aí em grupo de WhatsApp da Paraíba, não sei se procede, mas fiquem com isso aí, a título de boato mesmo, não faço ideia até onde que é verdade ou não. E nós tivemos no Rio de Janeiro o Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista, né? A Sabrina Custódia venceu o Campeonato Mundial, ela quebrou o recorde mundial de 1 km C2, né, que é a categoria, e impulsiona o Brasil no Mundial de Paraciclismo 2025. Beleza, tô lendo a reportagem aqui no bikeaospedaços.com. Na verdade, nós tivemos também vários outros brasileiros se deram bem lá dentro do Mundial de Pista, mas o da Sabrina foi camisa de arco-íris e quebra de recorde mundial. Parabéns demais, Sabrina. E meu irmão, Biking Man Brasil acontecendo lá no Sul. Então vou ler para vocês o texto que foi divulgado lá. André Frois cruza a linha de chegada do Biking Man Brasil em 54 horas e 49 minutos. 54 horas de prova. Ele foi campeão das 3 etapas brasileiras de 2025. Já tem muito tempo que o André Frois está andando na ponta das provas de ultradistância no Brasil, ou melhor, do mundo. Com essas 3 vitórias aí, ele se consagra também campeão mundial do Biking Man Ultra, colocando o Brasil no topo do pódio. Por que eu leio isso com a boca cheia desse jeito? Para mim, o campeonato mundial de gravel é esse, é o Biking Man. Para mim não, eu acho que todos os graveleiros concordam com isso que eu estou falando. O campeão mundial de gravel não se chama Florian Vermeersch, se chama André Frois. Gravel de verdade é isso aqui. Aqui sim tem pedal noturno, aqui tem autossuficiência, levar suas coisas, aqui o cara precisa entender de mecânica, vai ver quantos pepinos mecânicos que o cara tem. Aqui sim o cara tem que lutar com assadura. Campeonato mundial lá, 4 horas de duração, não dá nem tempo de assar, né? Você pode ir com um bretelle de triatlon que dá nada. E o fato da gente ter um brasileiro como campeão líder do ranking do Biking Man, ou seja, campeão mundial de gravel, isso é um negócio de outro mundo. Não só pelo atleta, mas pelo cenário que o Brasil entrou no meio desse campeonato mundial de gravel que se chama Biking Man. Eu lembro quando eu competi o Biking Man do Peru, que é o Inca Divide, tinham só 3 brasileiros lá. E a gente ventilava a ideia de trazer uma etapa dessa para o Brasil, mas era muito longe, era muito distante. O Brasil não tem condição, não tem percurso para isso. E hoje é possível dizer, é possível não, é totalmente incisiva a fala de que o Brasil se tornou o ponto mais importante do gravel, do Biking Man, logo do gravel no mundo, né? As provas de gravel lá nos Estados Unidos é que são as mais importantes, mas não são as mais duras. Beleza, você tem várias provas na Europa de ultradistância que são muito reconhecidas, mas elas não têm toda esse circuito de pontuação anual num formato de um campeonato igual o Biking Man tem. Eu já estou em conversa com o Vinícius, quero trazer ele, né, a gente fazer de novo. A gente já fez várias entrevistas com o Vinícius aqui, uma vez que ele esteve em Belo Horizonte, outras a gente fez pelo Zoom, e eu quero chamar ele para ele vir explicar para a gente essas diferenças, por que o Biking Man Brasil tá tão forte,
por que isso é muito importante para o nosso cenário, né, de gravel, o tanto que o Frois e outros atletas brasileiros estão monstros, tanto que eles estão, assim, sinistros. E na parte de mídia, de patrocinadores, o Bike Man tá dando mó show, tem a Jéssica lá cuidando da parte de mídia, de fotografias, o Boi faz os vídeos, eles estão entrevistando a galera, eles conseguem fazer um acompanhamento em tempo real de uma prova de ultra distância. É muito mais difícil você cobrir uma prova de ultra do que você cobrir um XCO, ou do que você cobrir um campeonato mundial de gravel da UCI, igual aquele lá que vocês viram, que é um circuito de 40 quilômetros. Aí é fácil, relativamente fácil cobrir, né? Quero ver fazer uma cobertura igual essa aí que os caras estão fazendo. Isso sim é um nível estratosférico. Então o Brasil, o Vinícius, Bike Man Brasil, tá de parabéns com tudo. E nós temos o fim da temporada de ciclismo de estrada. Teve esse vídeo aí engraçado dos atletas, o Del Toro, o Roglic, o Pogacar e o Vingegaard. Pô, saem tudo de um carro, saem tudo juntinho ali, né? Os caras estão num período mais relax. Teve uma outra foto também do Roglic e, se não me engano, do Vingegaard, pedalando com as pernas cabeludas já. Então é o momento que os caras tiram férias, que eles vão desopilar de tudo que eles sofreram aí ao longo da temporada, né? Importante pra caramba isso é um tema das fases de treinamento, né, do ciclismo. Então eles estão agora na parte de transição, senão eles vão entrar na pré-temporada, que eles até praticam outros esportes, dão um relax da bike para chegar com tudo no ano que vem. E aí começa a temporada de cyclocross. Já tivemos prova nesse fim de semana. Se vocês entrarem no País do Ciclismo, tem lá um post com todo o calendário de provas de cyclocross que vale a pena a gente assistir nesse ano. As transmissões são meio que uma bagunça, lá pelos X-Cycling a gente encontra algumas, mas no geral eu acho que elas saem no YouTube de forma aberta pra gente aqui no Brasil. Eu ainda não faço ideia quem são os atletas que estão lá do ciclismo de estrada no cyclocross, por exemplo, se o Van der Poel vai esse ano. Eu sei que ele parou do mountain bike, né? Mas do cyclocross não sei como é que ele tá. Vamos ver aí quem são os caras que a gente encontra. Por favor, não confundam cyclocross com gravel. A bicicleta visualmente parece mais ou menos, mas são modalidades muito distintas, né? Principalmente porque o gravel faz sentido, tem ligação com a longa distância, e o cyclocross com curta distância. Então é uma prova de 1 hora de duração, 1h10. É um XCO em cima de uma bicicletinha mais ou menos parecida com a gravel, mas tem várias diferenças de geometria, tem limitação no tamanho dos pneus, é 32 ou 35, enquanto as gravels estão lá por 40, 42. Pessoal, valeu demais, grande abraço.